Naquela noite chuvosa de terça-feira, quando o relógio da cozinha marcava exatamente 23 horas e 13 minutos, Renato achou que finalmente estava enlouquecendo de vez. Ele era segurança noturno em um estacionamento no centro de Belo Horizonte. Ganhava pouco mais de um salário mínimo e estava há meses atrasando contas de luz, água e aluguel. Naquela mesma tarde, o dono da casa onde ele morava com a esposa e o filho tinha dado um ultimato. Ou ele pagava os 3 meses de aluguel atrasados até o fim da semana, ou teria que entregar a casa. Com a cabeça pesada e o corpo cansado, ele se encostou na cadeira de plástico, pegou o celular com a tela toda rachada e abriu o aplicativo do banco apenas para confirmar o óbvio. Menos de R$ 50 na conta. Foi então que algo impossível aconteceu. A tela piscou, o aplicativo fechou sozinho e quando reabriu, Renato viu um número que o fez soltar o celular no chão, como se tivesse levado um choque. No lugar dos R$ 47,20 que ele sabia que tinha, agora aparecia um saldo disponível de R$ 1.047.000,20. R$ 1 milhão. Ele esfregou os olhos achando que era erro de visão. Saiu do aplicativo, entrou de novo. O mesmo valor. Desligou e religou o celular. Tentou outra vez. Lá estava, em letras bem claras. Saldo disponível. R$ 1.047.000,20. O coração começou a bater tão rápido que ele teve certeza que os clientes do estacionamento iriam ouvir. Por algum motivo, ele não conseguiu sorrir. Não sentiu felicidade nem alívio. Sentiu pavor. Porque ele sabia que coisas assim não acontecem com gente como ele, e quando acontecem, sempre existe um preço. Com as mãos tremendo, ligou para a central do banco, digitando a senha quase que de forma automática. Uma voz gravada atendeu, passou por aquelas opções intermináveis até finalmente falar com uma atendente humana. Boa noite, senhor. Com quem eu falo? Renato Alves de Souza. Olha, aconteceu algum erro aqui, eu acho. Apareceu R$ 1 milhão na minha conta, mas isso tá errado. Eu sou segurança, isso não é meu. Do outro lado da linha, a atendente ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse lendo algo na tela. Senhor Renato, estou vendo aqui a movimentação. Houve sim uma transferência hoje às 22 horas e 59 minutos, no valor de R$ 1 milhão. Então vocês podem cancelar isso, né? Devolver para quem mandou, sei lá. Eu não posso ficar com esse dinheiro, isso vai me dar problema. Mais alguns segundos de silêncio. A atendente limpou a garganta. Senhor, a transferência foi feita de uma conta que o nosso sistema identifica apenas como conta especial, origem reservada. O remetente bloqueou qualquer tentativa de rastreio direto. No campo de descrição da transferência, há apenas uma mensagem. O dinheiro é seu, não devolva. Você saberá por que em breve. Naquele momento, o estômago de Renato revirou. Como assim, senhora? Isso é algum tipo de piada? Um golpe? Eu vou ser preso? Senhor, tecnicamente o dinheiro agora é em sua conta, de forma regular. Não há pedido de estorno, não há registro de fraude. O banco não pode simplesmente retirar o valor. Mas, se o senhor se sentir inseguro, recomendo que procure orientação jurídica. Ele desligou sem nem se despedir. Seu reflexo no vidro da cabine do estacionamento parecia o de um desconhecido, olhos arregalados, suor escorrendo pela testa, respiração acelerada. Ele pensou em contar para a esposa, Júlia, mas sabia que aquilo iria deixar tudo ainda mais confuso. Ficou as últimas horas de turno olhando para o celular, abrindo o aplicativo a cada 10 minutos como se o dinheiro fosse sumir de repente, como um sonho interrompido. Só que não sumiu. Quando chegou em casa, às 6 da manhã, encontrou Júlia sentada à mesa, com uma pilha de contas e um olhar cansado. Renato, o dono da casa, ligou de novo, disse que se a gente não pagar até sábado... Ele interrompeu. Júlia, senta aqui, por favor. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ela se sentou desconfiada, passando a mão no cabelo preso de qualquer jeito. Renato virou a tela do celular para ela. Olha o saldo. Ela riu, achando que era alguma montagem idiota. Renato, sério, eu não tô com cabeça pra piada agora. Não é piada. Ele explicou cada detalhe. A ligação para o banco, a mensagem misteriosa, a origem bloqueada. Quanto mais falava,
o rosto dela perdia a cor. Isso é perigoso, Renato. E se for dinheiro sujo, coisa de crime, lavagem, sei lá. E se baterem aqui em casa atrás disso? E eu pensei nisso, mas se eu for na polícia, o que eu vou dizer? Oi, me depositaram 1 milhão, por favor, tirem da minha conta. Eles vão achar que eu estou envolvido, vão confiscar tudo, vão investigar a gente. Passaram aquele dia inteiro discutindo possibilidades. Não tinham parentes ricos, não conheciam ninguém capaz de mandar 1 milhão para eles. Renato nunca jogou na loteria, nunca participou de sorteio, nunca fez nada que justificasse aquilo. À noite, sem chegar a nenhuma conclusão, decidiram não mexer no dinheiro por enquanto. Deixariam parado, como se não existisse, até entenderem o que estava acontecendo. Mas no dia seguinte, às 8 da manhã em ponto, alguém bateu na porta. 3 toques firmes, precisos, que ecoaram na casa como marteladas. Renato e Júlio se entreolharam, com o coração disparado. "Você está esperando alguém?" ela perguntou. Ele apenas balançou a cabeça em negação. Quando abriu a porta, encontrou um homem de terno preto bem alinhado, cabelos grisalhos e um sorriso que não combinava com os olhos frios. Ele segurava uma pasta de couro na mão direita. "Bom dia, senhor Renato. Posso entrar? Precisamos conversar sobre o depósito que o senhor recebeu ontem." Renato sentiu as pernas ficarem moles. "Quem é o senhor? Polícia?" "Nada disso. Meu nome é Arthur. Trabalho para a pessoa que fez a transferência. Posso entrar?" Contra qualquer instinto de autopreservação, Renato deu passagem. Júlia ficou em pé, ao lado da pia, observando cada movimento estranho. Ele se sentou à mesa sem ser convidado, abriu a pasta, tirou alguns papéis e um envelope pardo. "Vamos ser diretos, senhor Renato. O dinheiro é seu. Não é empréstimo, não é golpe, não é pegadinha. É um presente." "Ninguém dá 1 milhão de reais de presente", Renato respondeu, tentando soar firme. "Sempre tem um porém." Arthur sorriu, como se estivesse esperando exatamente aquela frase. "Você tem razão, sempre há um porém, mas não da forma que está pensando. O dinheiro é seu, de forma definitiva, sem devolução, sem contrato. A única condição é que o senhor aceite ouvir a história de quem mandou esse dinheiro. Só isso." Júlia não aguentou. E se ele não quiser ouvir? Arthur olhou para ela pela primeira vez, com um respeito estranho. "Aí eu vou embora, senhora, e ninguém mais bate nessa porta. O dinheiro continua na conta. Mas nesse caso, o senhor Renato nunca vai entender por que foi escolhido. E acredite em mim, é muito pior viver sem entender." O silêncio tomou a cozinha. A geladeira velha fazia um barulho metálico e ao longe se ouvia o som de um cachorro latindo na rua. Renato finalmente respirou fundo. "Fala logo, quem mandou esse dinheiro e por quê?" Arthur apoiou as mãos sobre a mesa, inclinando-se um pouco para frente. "O remetente se chama Alberto Menezes. Talvez o nome não lhe seja estranho." Renato franziu a testa. Aquele nome cutucava uma memória antiga. E então veio como um flash de luz. Menezes era o sobrenome gravado numa plaquinha enferrujada de um casarão antigo onde sua mãe trabalhava como diarista nos anos 90. Ele tinha 10 anos na época. Acompanhava a mãe de vez em quando, brincava no quintal enorme enquanto limpava os quartos. O Dr. Alberto, aquele homem rico da Casa Branca no bairro Nobre? Arthur assentiu. O mesmo. Ele morreu há 6 meses e deixou instruções muito específicas em testamento. Júlia arregalou os olhos. Mas o que ele tem a ver com o Renato? Eles mal se conheciam. É aí que o senhor se engana, senhora Júlia. O Dr. Alberto conhecia muito bem o senhor Renato. Aliás, conhecia a família dele melhor do que o próprio Renato imagina. Arthur abriu o envelope pardo e espalhou sobre a mesa algumas cópias de documentos antigos. Fotos da mãe de Renato mais jovem, assinaturas em recibos, uma folha de caderno rabiscada por uma letra infantil que Renato reconheceu como a sua própria. Entre os papéis, havia uma carta escrita à mão, com uma caligrafia firme. "Para Renato, o menino que me fez a pergunta que mudou tudo." O segurança sentiu um arrepio percorrer a espinha. "Que pergunta?" murmurou. Arthur continuou. "Há 30 anos, quando sua mãe trabalhava na casa do Dr. Alberto, houve um dia em que o senhor, ainda criança, entrou no escritório dele sem bater. Ele estava contando dinheiro, muito dinheiro, preparando uma mala para enviar a alguém. O senhor parou na porta e fez uma pergunta. O Dr. Alberto nunca esqueceu.
Renato apertou os olhos, tentando puxar da memória aquele momento. E então lembrou. Viu, como se estivesse acontecendo de novo, o cheiro de madeira do escritório, o brilho das notas de R$ 100 empilhadas, o olhar irritado do patrão que virou-se bruscamente para o menino, e a pergunta que ele, inocente, havia feito. Moço, por que o senhor precisa de tanto dinheiro se dá para viver com pouco? Na época, o Dr. Alberto havia gritado com ele, mandando-o sair dali, mas naquela mesma noite, chamou a mãe de Renato na sala e, de forma estranhamente gentil, perguntou sobre o menino, sobre a vida deles, sobre o que era viver com pouco. A partir daquele dia, segundo a mãe, contaria anos depois, ele começou a mudar. Cancelou alguns negócios, sumiu por um tempo, vendeu propriedades. Ninguém na casa sabia direito o que tinha acontecido. Arthur respirou fundo. O Dr. Alberto era um homem extremamente rico, mas também extremamente infeliz. Tinha dinheiro, mas não tinha paz. E a pergunta de um garoto de 10 anos começou a persegui-lo. Por que eu preciso de tanto dinheiro se dá para viver com pouco? Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. E pouco antes de morrer, decidiu que uma parte da fortuna seria destinada ao menino que o fez questionar toda a vida. Renato sentiu as lágrimas encherem os olhos, mas algo ainda não fechava aquela conta. Mas isso não faz sentido. Ele podia ter procurado a gente antes. Por que esperar até morrer? Por que mandar esse dinheiro do nada, sem explicação, anos depois? Arthur cruzou os braços, porque o senhor também fez outra coisa naquele dia. Algo que para o Dr. Alberto valeu mais do que qualquer dinheiro. O senhor não lembra, mas eu vou lembrá-lo. Ele tirou mais uma folha da pasta, uma cópia de um bilhete infantil, todo torto, escrito em caneta azul. Na parte de cima, desenhada de forma desajeitada, uma casinha pequena e um sol. Embaixo, uma frase. Um pouco de dinheiro já é muito para quem nunca teve nada. Obrigado pelo lanche. Renato levou a mão à boca. Lembrou. Num daqueles dias em que tinha ido acompanhar a mãe, o patrão, talvez num momento de culpa, havia oferecido um lanche caro ao garoto. Refrigerante gelado, sanduíche enorme. Para o menino pobre, aquilo era um banquete. De noite, querendo agradecer, ele escreveu aquele bilhete e deixou em cima da mesa do escritório. Achou que ninguém teria lido. O bilhete ficou guardado por décadas. O Dr. Alberto dizia que esse pedaço de papel era a coisa mais valiosa que ele tinha, contou Arthur. Quando descobriu que estava doente, decidiu que precisava fazer algo com aquela culpa que carregou a vida toda por ter tanto enquanto outros não tinham nada. Ele não pôde mudar o passado, mas decidiu mudar o futuro de quem um dia mostrou gratidão pelo pouco. Júlia, que ouvira tudo em silêncio, finalmente falou. Então esse dinheiro é, tipo, uma herança? De certa forma, respondeu Arthur. Mas não é só isso, é também um teste. Renato franziu o senho. Teste? Sim. O Dr. Alberto pediu que eu dissesse exatamente estas palavras. Renato, você me perguntou por que eu precisava de tanto dinheiro. Eu também não sabia. Por isso agora te dou uma parte dele para que você descubra por si mesmo se o dinheiro resolve tudo ou se ele apenas mostra quem a gente sempre foi. Ele acreditava que o dinheiro não transforma as pessoas, apenas revela quem a gente sempre foi. O silêncio pesou de novo na casa. R$ 1 milhão na conta. Uma vida inteira de pobreza. Uma pergunta feita na infância voltando como um eco distante. Renato olhou para o celular, depois para a esposa e depois para o homem de terno. E se eu gastar tudo? E se eu fizer besteira? E se esse dinheiro destruir a nossa família? Arthur deu os ombros. Essa é justamente a parte inexplicável, Sr. Renato. A única condição que o doutor deixou é que ninguém vai interferir nas suas escolhas. Não há cláusula de bloqueio, não há fiscal, não há advogado controlando. O dinheiro é seu. O preço, quem define, é o senhor. Antes de ir embora, Arthur deixou um último envelope sobre a mesa. Aqui está a cópia do trecho do testamento e o contato do escritório, caso o senhor queira tirar dúvidas. Só uma recomendação pessoal. Lembre-se de quem você era quando escreveu aquele bilhete, porque é esse menino que vai precisar guiar o homem que acabou de ficar rico. Quando a porta se fechou, Renato e Júlia ficaram em silêncio por longos minutos. R$ 1 milhão. Dívidas, aluguel, escola do filho, sonhos engavetados. De um lado, a chance de mudar tudo. Do outro, o medo de perder quem eles eram. Naquela noite, Renato não dormiu. Olhou para o teto, lembrando da pergunta que tinha feito 30 anos antes, sem imaginar que um dia ela voltaria para cobrá-lo. Ele finalmente entendeu o que a voz dentro dele vinha repetindo desde que viu o saldo no banco. Cada centavo daquele 1 milhão tinha um preço invisível,
E esse preço não estava escrito em nenhum contrato. Estava escrito em como a vida dele seria a partir daquele momento. O dinheiro ele já tinha. O que ainda não sabia era o que esse dinheiro ia tirar. E essa é a parte da história que ninguém, até hoje, conseguiu explicar direito.